dia a todos, com a paz do Senhor Jesus. Eu desejo a todos que a paz de Cristo seja com todos em seu coração. Aquela paz que Jesus salvou quando Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele disse: paz seja convosco. E a minha paz eu vos deixo, não como o mundo a dar. Uma paz que vai além do entendimento. Nesta manhã, amado, essa paz que eu desejo a todos. Gostaria de estar lendo nas Escrituras Sagradas alguns versículos. Mateus capítulo 3, versículo 2 vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. No versículo 3, Mateus capítulo 3, versículo de número 3, vai dizer: endireitai os vossos caminhos, preparai o caminho do Senhor. Então nossos caminhos, amados, eles têm que ser de acordo com a vontade do Senhor. E nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor. É o que a Bíblia nos ensina. Mateus capítulo 3, versículo 3. Preparai o caminho do Senhor. Então todos nós temos que preparar o caminho para encontrar com o Senhor. João Batista, ele vinha pregando o arrependimento. Mas por que João Batista vinha pregando o arrependimento? Preparando o homem para se encontrar com o Senhor, que havia de vir o Rei dos Judeus, o Salvador, o Messias. Ou seja, todo homem, desde aqueles tempos, tem que se preparar para encontrar com o Senhor. Uma grande mentira hoje, nós vivemos num mundo onde morre feiticeiro, morre adúltero, morre imoral, está todo mundo no céu. Morreu Pelé, virou Deus do futebol. Muitos fanáticos do futebol chamam ele de Deus do futebol, fanáticos da música, que amam o Roberto Carlos, falam que é rei, o rei Roberto Carlos, mas só tem um rei, amado, Jesus. Só tem um Deus, amado, Jesus. Mas no Brasil e em todo o mundo, falsos deuses têm se levantado no coração do homem. Só pode ter um Deus. No coração do homem só pode ter um Deus, Jesus. Então, amado, a palavra de Deus, ela vai dizer em Lucas capítulo 17, Lucas 16, acerca de uma parábola. Está escrito nessa parábola, e nós conhecemos muito bem, a parábola do rico e Lázaro. Aqui a Bíblia mostra a eternidade, a qual nós temos que estar preparados. E a Bíblia fala que tinha dois homens. O homem chamado Lázaro, o homem rico. O homem chamado rico não tinha nome, mas Lázaro, o mendigo, Deus deu nome para ele. A Bíblia diz que todos os dois morreram. Agora você vê a diferença daquele que morre com Deus, daquele que morre sem Deus. Veja bem, a parábola do rico e Lázaro mostra que o rico desceu ao inferno. Mas Lázaro subiu ao seio de Abraão, descanso. Entenda uma coisa, amado, a pobreza não colocou Lázaro no céu, e nem a riqueza colocou o rico no inferno. O que destina a eternidade para todos nós são os nossos caminhos, são a quem nós escolhemos. Lázaro era amigo de Deus, era amigo de Cristo, mas o homem rico, ele era amigo de dinheiro, era amante dos prazeres. A Bíblia diz que ele comia um monte melhor, andava com roupas finíssimas, roupas caríssimas. Mas Lázaro só tinha ferida. Então veja, amado, tanto morreu o rico e Lázaro, só que um desceu ao inferno, que a Bíblia diz aqui agora que, versículo 23, e no Hades ergueu os olhos
estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico agora, ele estava no inferno, ergueu os olhos para cima. Quem é que ele viu? Ele viu Lázaro. Já parou para pensar, mano? Como se não bastasse o sofrimento do tormento do inferno. Agora olhar para cima e ver aquilo que perdeu, a salvação. E Jesus falou desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que muito perseveram se apoderam dele. Quantos estão perseverando para se encontrar com Deus, estão se preparando para encontrar com Cristo? Eu vi em 2022 muitos se preparando para muitas coisas. Muitos se prepararam para festas de fim de ano, mas nem sequer estando preparados para encontrar com Deus. Nem sequer estando preparados para se encontrar com Deus. Jesus, ele propôs uma parábola e ele disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e a quem será que ela está reservada, e para quem será? Eu faço essa pergunta nesta manhã: para quem está reservado a tua alma, e para onde ela irá? A Bíblia fala aqui em Lucas, capítulo 16, que morreu Lázaro, e os anjos desceram do céu e levaram Lázaro. Para onde que eles levaram Lázaro? O seio de Abraão, o descanso. Morreu o rico, ele foi levado ao Hades, foi levado ao tormento. Então reflete bem, amado, para quem está reservado a tua alma e para onde ela irá. É isso que nós temos que refletir bem, todos os dias da nossa vida. Será que vai ser aqueles anjos que buscaram a alma de Lázaro, que vai buscar a tua alma, a nossa alma, quando nós chegarmos ao fim dessa vida? Ou será que vai ser o anjo da morte, os demônios que buscaram a alma do rico e levaram para o Hades? Nós temos que refletir nisso. Isso está na Bíblia. Nós temos que refletir no que diz a Bíblia. Talvez você diga: não, eu sou evangélico, eu sou católico. Mas a pergunta é: o teu nome está escrito no livro da vida? Essa questão. Ser evangélico, ser católico, ter testemunho de Jeová, mormon, ter religião, não garante a nós salvação, não. Não garante. Frequenta culto, participa de missa, participa das tradições, participa das festividades. Isso não garante a nós salvação. Se garante a nós a salvação é Cristo, se nós permanecermos nos seus caminhos. Por isso que a Bíblia diz: aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. A todos que estão passando por esse ônibus, desejo uma manhã de paz, que você possa abrir, que nós possamos abrir, que todos possam abrir mais, Deus abençoe, o teu coração para compreender a palavra de Deus. Pois nós precisamos aprender mais de Cristo, nós precisamos reaprender. Jesus, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e então encontrareis para vós repouso. Vamos aprender com Cristo. Jesus tem muito a ensinar a nós. Examine as Escrituras, pois elas que testificam de Jesus, e são nelas que nós encontramos a vida. São nelas que nós vamos encontrar a vida, nas Escrituras Sagradas. Então veja bem, amado, a parábola do rico e Lázaro era apenas uma parábola? Não. Aconteceu, algo que aconteceu. A parábola do rico e Lázaro era apenas uma história? Não. Deus não usa histórias imaginárias para poder dar exemplo para o homem. As parábolas, histórias de coisas que aconteceram, exemplos de coisas que aconteceram. Lázaro era amigo de Cristo. O rico
Muitas vezes na Bíblia ele foi citado. Jesus uma vez teve com um jovem rico. Ele falou que guardava os 10 mandamentos. Jesus uma vez, ele estava ali pregando com um homem. E ele dizia, eu tenho muitos bens, tenho muita riqueza. O homem rico e insensato, a qual Jesus falou para ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E a quem ela está reservada. Então nós temos que examinar mais a nossa vida, para ver se a nossa vida está de acordo com a vontade de Deus. Em 1 Coríntios diz, capítulo 13, cada um, veja bem, cada um deve examinar a si mesmo. Cada um deve examinar a si próprio diante de Deus, como estão os caminhos. Muitos me dirão, Mateus capítulo 7, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome fizemos prodígios, em teu nome fizemos obras. É morto. Acreditar em Deus, amigo, nós fazemos bem, e assim nós devemos crer. Mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Acreditar em Deus, sem obedecer em Deus, amigo, sem estar sujeito a Deus, é uma fé morta. Não salva só acreditar em Deus, mas acreditar e se sujeitar, obedecer a Deus, isso salva, amigo. Isso salva o homem. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio buscar o que se havia perdido. Jesus, ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo da ovelha desgarrada, das 99 ovelhas. Quem que é que aqui estava perdido? Aqui estava fora do caminho. As 99 já estavam com Cristo. Quem está com Cristo, ele já está seguro, já está no caminho. Mas uma só se desgarrou, se desprendeu, se desviou do caminho, Cristo. E Jesus foi em busca dela. A palavra de Cristo, ela resgata a ovelha perdida. A palavra de Cristo, ela é o alimento para a nossa alma, para as ovelhas. Jesus falou, a Bíblia vai dizer, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Deus. A palavra de Deus, ela é lâmpada e luz para os nossos caminhos. Veja bem, amigo, a religião não depende de nenhuma religião, está totalmente fora de qualquer religião. A salvação do homem não depende de qualquer religião. A palavra de Deus, ela não precisa da religião. A palavra de Deus não precisa da ajudinha dos homens. A palavra de Deus por si só, ela é a semente. E o próprio Espírito Santo de Deus, ele se encarrega de fazer a semente aqui dentro frutificar. Jesus, ele é o bom pastor. Sim ou não? Jesus, ele diz, eu sou o bom pastor. Então, nós temos que ser apacentados por Cristo. Quando Israel estava sem pastores, Deus falou, eu mesmo apacentarei o meu rebanho. Então é falta de pastor? Se em Goiânia faltar pastor, se no Brasil faltar pastor verdadeiro, que tem compromisso com Deus, existe um verdadeiro, que é Cristo. Ele é o supremo pastor e bispo das nossas almas. Bispo das nossas almas, Jesus. Então nós temos um que nós podemos contar, sim, Jesus. E com quem que nós vamos aprender? Mateus 11, versículo 29. Aprendei de mim, disse Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e então encontrareis para vós repouso e descanso. Quantos estão aprendendo com Jesus? Sinceramente, será que o mundo está aprendendo com Jesus? Sinceramente, da onde que vem, amigo? Da onde que vem os furtos? Da onde que vem os roubos? Da onde que vem as bebedeiras? Da onde que vem? Jesus não se dava a embriaguez, bebia o vinho. Mas ele não era beberrão, amigo. Ele não andava bêbado, senão Jesus não poderia dizer ao homem
seja sóbrio e vigilante até a volta do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Sejam sóbrios, vigilantes até a volta do Senhor. Nós temos que ser sóbrios, andar sóbrio, toda maneira de viver. A bebedeira, amigo, está levando muitos para o inferno. E muitos praticam, meu amigo, a bebedeira, ficam bêbados, caem, levantam e dizem, não pequei. Não tem nada demais. Não tem nada demais nisso. Só que assim, meu amigo, assim o homem faz quando ele rejeita os caminhos de Deus. Assim o homem caminha na perdição quando ele se distancia dos caminhos de Deus. Mas não é só bebedeira. Não é só as bebedeiras, amigo, a embriaguez, que está levando muitos a errar o caminho, não. Imoralidade. Moralidade está crescendo muito sobre a face da terra. O ser humano está se tornando a cada dia mais imoral. Imoral, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Uma verdadeira imoralidade, amigo, foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Homem com homem, mulher com mulher. E a Bíblia diz que até os pequenos, do grande ao mais pequeno, todos se corromperam, todos se perverteram. A Bíblia diz que até os anjos, eles tentaram intimidar os anjos. Para você ver quando o temor se esfria. Até os anjos, eles tentaram ter relações com os anjos. A palavra de Deus diz. Tentaram ter até relação com os anjos. E nos dias de hoje, amigo, o ser humano, ele tem se desvirtuado, pervertido nos caminhos, mas a Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, e terão a sua própria mente cauterizada. Nós estamos vivendo esse tempo. Muitos estão com a sua própria mente cauterizada. A sua própria mente cauterizada. A mente cauterizada, amigo, a mente onde os valores verdadeiros, palavras de Deus, eles são corrompidos. A mente cauterizada, amigo, é difícil ela dar fruto. É mais fácil, amigo, uma pessoa que está jogada na praça, na rua, desgarrado, perdido, ela se receber de bom grado essa palavra, do que uma pessoa de mente cauterizada, que são pessoas religiosas, que aprenderam conforme uma religião e não conforme a palavra. Porque as religiões ensinam heresias, fábulas, heresias destruidoras, heresias de perdição, e dizem que você reza para o pai, para o avô, e ele vai te proteger, vai fazer isso e aquilo, inúmeras coisas. Só que isso é feitiçaria, rezar para o morto, acender vela ao pé da imagem escultura, feitiçaria, não somente, amigo, uma abominação e uma idolatria, mas feitiçaria, amigo. Por isso que eu citei Mateus capítulo 11, versículo 29. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então nós temos que aprender de Cristo. Não com a religião. Paulo falou, Paulo escreveu na carta de João, capítulo 2, dizendo, com palavras enganosas e fingidas farão de vós negócio. Paulo falou, o apóstolo Paulo escreveu, 1 João capítulo 2, com palavras fingidas e enganosas farão de vós negócio. Então a salvação, amigo, ela depende da palavra. Mas se alguém não pregar para você que a bebedeira é errada, que se dobrar os pés da imagem escultura é errado, como você vai crer? Como que você vai ter na sua mente o interesse de examinar nas escrituras algo que você nunca ouviu? Por isso em Romanos capítulo 10 diz, como pregarão se não forem enviados, e como ouvirão se não tem quem pregue? Se não tiver quem pregue, amigo,
O próprio Deus, Ele fala com a pessoa. Semana que se passou, eu ouvi um jovem, ele disse, olha, Deus falou comigo, a partir de hoje você vai ter paz. Sabe por quê? Pessoas, amados, pessoas que não têm valor, que não oferecem aquilo que as pessoas querem, elas são deixadas, elas são descartadas. E essas pessoas, meu amigo, Deus jamais deixará ela errante na terra. Por isso que Deus falou com Saulo, Saulo, por que tu me persegue? O povo tinha medo de Saulo. Saulo matava pessoas, cristãos. Eu compartilho com você nessa manhã essa palavra, mas muito mais. Você pode encontrar nas Escrituras. Examine as Escrituras, pois elas testificam de Jesus Cristo. Deus abençoa, a paz seja com todos, em nome de Jesus. Deus abençoa. Amém. Glória a Deus, amém. Deus te abençoe. Pai do Senhor, irmão. Vamos lá. O ônibus é gelado, hein? Então aí, irmãos, eu vou parar por aqui porque a gravação vou ter que juntar depois, vou parar por aqui.